Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje, episódio número 434? 434. Hoje vamos falar sobre positividade, negatividade, pessimismo e otimismo. Sim, vamos recuperar uma matriz que tu partilhaste já há muitos anos. Há muitos anos, sim. E vamos ver se ela continua a fazer sentido. Certo, Sim. Vamos revelar as nossas preferências e os nossos desafios. Os desafios que cada uma destas preferências apresenta. O que é que vamos falar sobre o que poderá ser a melhor combinação ou não? Certo, e vamos tentar descobrir se há, no fundo, um lugar para cada uma destas combinações. Se todas elas nos podem oferecer coisas interessantes e se todas elas também podem ser prejudiciais de alguma forma. Todas as combinações, seja quais forem, temos um convite para fazer para todos, que vai encaixar em todas essas combinações, que é para o Life Training Day, dia 7 de junho, no ISCTE, em Lisboa. Certo, se ouviram os nossos últimos episódios já sabem quase tudo sobre o Life Training Day 2025, o nosso evento de treino para a vida, onde vamos estar em palco com mais uma série de convidados e palestrantes a partilhar estratégias nas várias áreas da vida. E um evento em relação ao qual nós estamos extremamente positivos e otimistas. Certo. Não é? Vai estar lá tu, vou estar lá eu, vai estar o Ricardo Pinhão, a Nur Palma, a Joana Areias e o Éder Lopes. Certo, temos aqui acho que um elenco de luxo para um dia espetacular de desenvolvimento pessoal. E vai ser muito bom ver-te por lá também, juntamente com os teus amigos, familiares. Podes trazer toda a gente, mesmo aqueles que forem negativos e pessimistas. Acho que vão levar muita coisa deste evento, como vais aprender, aliás, ao longo deste episódio. Certo. Lifetraining.pt, toda a info que precisarem. Certo. E podem também mandar-nos mensagens nas redes sociais ou procurarem os nossos sites. Em todo o lado está a informação sobre o LTD 2025, que é um novo evento que nós estamos a lançar e vai ser espetacular ver-te lá como membro da audiência pioneira deste dia de inspiração e, sobretudo, de muita ação e transformação. Tantas coisas. Sim. Muito bem. Mas agora vamos falar sobre... Agora vamos falar sobre as nossas preferências. Negatividade e positividade. Aí vamos nós. Este é o Inspiração por uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Oh, Mia, afinal, diz-me lá, tu és otimista ou és pessimista? Eu acho que sou otimista. Otimista. Às vezes sou um bocadinho pessimista em algumas situações, mas assim, geralmente sou otimista. Quando nós falamos de otimismo e pessimismo, não é? Estamos a falar sobretudo da nossa relação com aquilo que há de vir, não é? Que eu sou otimista em relação ao futuro. Sim, em relação ao futuro, ou em relação a este projeto, ou a esta relação, ou a esta cena, não é? Ou em relação à humanidade, ou em relação ao mundo, à vida, não é? Que é ser otimista é sobretudo acreditar que as coisas vão correr bem ou que vão ser melhores, não é? E pessimista é acreditar que vão correr mal ou que vão ser piores, não é? Portanto, tu achas que tendes a ser otimista? Ok. Não concordas? Eu concordo. Eu acho que sou mais otimista do que tu. É provável, porque eu sou mais ansiosa do que tu. Ok. Acho que a ansiedade trava o otimismo às vezes um bocadinho. Porque a ansiedade é um pouco pessimista, não é? Porque a ansiedade é o pensar no que pode correr mal. Não é? Ou ter receio que as coisas corram mal. Ter receio. Sim, que não é exatamente o mesmo que ser pessimista. Porque ser pessimista é acreditar que vai correr mal. Não é? A ansiedade é ter medo de que possa correr mal. É mais isso, não é? Mas isso é em relação ao futuro. E em relação ao presente, em relação àquilo que já é, né? Porque curiosamente não é, eu posso ser otimista em relação ao futuro, mas não ser necessariamente assim
muito positivo em relação ao presente. Certo. Não é? Estas duas coisas não andam sempre a par, a positividade em relação ao presente e o otimismo em relação Sim, ao posso futuro. estar chateada com o que está a acontecer no momento e ser negativa em relação a isso, mas querer e acreditar que pode melhorar e vai melhorar. Mas aí tu achas que és mais negativa ou mais positiva em relação ao que está a acontecer agora? Agora? Não, agora, tipo, quando tu te relacionas com o momento presente, sei lá, num momento qualquer, estás em casa, ou estás no ginásio, ou estás a ouvir notícias, ou tu tendes a focar-te mais naquilo que achas que está bem ou mais naquilo que achas que está mal? Eu acho que a minha tendência é olhar um bocadinho mais para o que está mal, na realidade. Sei, há algumas pessoas que dizem que nós, seres humanos, temos uma certa tendência para a negatividade. Não é? Temos mais tendência a reparar naquilo que é potencialmente perigoso, não é? Que é um mecanismo de sobrevivência, não é? Que é, eu estou ali no meio da natureza e estão 99 coisas a correr bem e há uma que está a correr mal, que é, tem um animal perigoso que está próximo de mim, não é? E se calhar é bom que eu me foque nessa coisa, que eu seja um bocadinho negativo, não é? Que não seja assim, bom, está ali um leão faminto a olhar para mim de lado, mas está um dia tão bonito, não é? Não vou focar naquilo, deixa-me focar naquilo que está bem. Não é? Parece ser esse mecanismo que faz com que seja mais provável eu focar naquilo que está mal, ou que é perigoso, ou que não é positivo, mesmo que haja muitas outras coisas a correr bem. Se não é esta combinação de mais negativo com o otimismo que te faz querer fazer coisas, entrar em ação, de ficares motivado para mudar, para contribuir para a mudança? Sim, eu acho que do que eu me recordo assim de coisas que eu já li sobre investigação, onde se procura perceber se é melhor ser positivo ou negativo em conjugação com otimismo e pessimismo, parece que a combinação que te faz progredir mais é o negativo otimista, que é reparar naquilo que é, eu reparo que está lá o leão, não é? E coloco o meu foco naquilo, mas aqui sou otimista e digo, mas eu vou ter a capacidade de sair daqui e ficar em segurança. E, portanto, vai correr bem. Porque depois, tendencialmente, tendo a pensar, então, qual é a estratégia para passar daquilo que está mal para o futuro em que está bem, não é? Só que eu vejo aqui um desafio nesta estratégia, porque tu conheces pessoas assim, por exemplo, no local de trabalho, estas pessoas tendem a gerar altos resultados, a serem muito competitivas, porque por muito bem que as coisas estejam, elas reparam sempre nas coisas que ainda podem ser melhoradas. Não, mas aquilo está mal. Não, mas isto está bastante bem. Sim, mas aquilo está mal. E eu acredito que podemos melhorar e que podemos solucionar isto, não é? E depois vai. Só que isto é um mecanismo que nunca cessa, não é? Eu vou estar sempre a reparar... Sim, nos relacionamentos, por exemplo, Sim. pode ser muito tóxico, talvez. Sim, eu estou sempre a reparar naquilo que está mal. Sim. Até porque vai haver sempre coisas ainda para reparar, claro. não é? Eu acho que esse é um desafio. Esse é um desafio. Claramente. Porque isso não é o mecanismo do perfeccionismo. Não é? Aquele perfeccionismo imparável, que é porque há sempre uma coisinha, não é? Que ainda não está tão bem quanto podia estar. Mas eu acredito que pode ser melhor. Então... vou melhorá-la, mas depois reparo noutra coisa e depois vou melhorá-la. Não é? Como é que nos desarrascamos desta? Pois, é uma boa pergunta. E as outras combinações? Não é? Porque o que tu estás a falar aqui é de, não é? Praticamente aqui um quadrado com 4 quadrados. Um quadrado com 4 quadrados. Não é? Um retângulo com 4 quadrados. Não, então um quadrado com 4 quadrados. O quadrado dividido em 4 quadrados. Sim. Não é? Tens o otimista e pessimista, o negativo e positivo. Sim. Portanto, nós estamos a falar aqui de uma combinação, que é seres negativa e otimista. Não é? Mas também pode ser negativa e pessimista. Que é, isto está mal e ainda vai ser pior. Isto está mal e vai ser pior. Isso não é um estado, assim, o estado extremo do negativo com pessimismo, é a depressão? Sim, eu acho que vais tender porque não tens esperança, não é? O pessimista não tem esperança, não é? Portanto, isto está mal e ainda vai ser pior. Portanto, ele não tem a que se agarrar. Também é uma forma, às vezes, de criar alguma previsibilidade, assim, mais... Sim, zero de expectativas. Quer dizer, a expectativa existe, é má. É má.
a expectativa é de que isto vai ser ainda pior. Um dos nossos filhos é especialista em fazer isso. Tu achas que isso não vai ficar bom, isso não vai ficar bom. Pois, porque isso, mas tu estavas a propor há pouco, falaste na ansiedade, não é? Isto pode causar uma ansiedade extrema, que é, eu já sei que vai correr mal, logo começo a entrar em sofrimento. Sim, mas também é uma forma, às vezes, de lidar com a ansiedade. Também é uma forma de regulação. Sim, portanto, se eu me preparar, que vai correr mal, preparo-me sempre para o pior. Portanto, não preciso de duvidar disso, ou seja, pode diminuir. E depois, se não correr assim tão mal, alguém diz, olha, estás a ver, não correu assim tão mal. Diz, agora, porque a seguir vais ver. Não é? Fico preso nessa espiral de negatividade e pessimismo contínuo. Pá, eu acho que embora isto, por um lado, pronto, esta pessoa nunca vai ter que lidar com expectativas defraudadas, mas eu pensei que a outra pessoa me ia ajudar, mas eu pensei que isto ia correr bem. Nunca vai ter que lidar com isto. Mas vai ser difícil estar em relacionamentos com esta pessoa. Vai ser difícil trabalhar com esta pessoa. Vai ser difícil interagir com esta pessoa. Esta pessoa vai ter tendência a ser muito chata, minha. Coitado. Não é? Está constantemente a dizer, isto está mal. E vai ser pior. E vai ser pior. Pô. Mas isso também às vezes é uma estratégia política, não é? Algumas pessoas na política utilizam, não estou a dizer que elas, quer dizer, até adicionam depois o otimismo no fim, que é se votares em nós... Claro, sim, elas podem dizer, sim, isso pode ser criar aqui uma alavanca para a mudança. Isto vai de mal para o pior, a não ser que... Sim, mas lá está, mas tens sempre essa perspectiva... Do otimismo no fim. Do otimismo, porque a pessoa puramente negativa e pessimista diz isto está mal e vai ser pior, então e achas que tu consegues resolver isto? Claro que não, eu ainda era pior se fosse eu. Não é? Certo. Não consegues sair daqui. Eu acho... assim, na minha experiência... Estava a pensar, eu conheço pessoas assim, não é? Sim, mas algumas destas pessoas são pessoas que... Sofrem muito. Mas que nem sempre foram assim. Só que passaram por uma grande desilusão. Às vezes, não é? E então acham que doeu tanto, a desilusão doeu tanto, que o ideal é eu já estar desiludido. Não é? Não há nada... Porque não há nada que possa reparar a minha desilusão, nem há nada que possa reparar a perda de confiança, de fé, de esperança que eu tive com aquela desilusão. Então, desisto logo à partida. Certo. Não é? Depois também tens o positivo pessimista, não é? Como é que é a expressão dessa pessoa que é positiva, mas pessimista? Eu acho que o positivo pessimista é alguém que se transforma assim muito rapidamente num saudosista do tempo presente, que é quando tu tens aquela noção de que, pá, olha, não, isto está bom, mas vai acabar. Sabes, é aquela sensação de fim de férias, sabes? Não é que tu dizes assim, pá, estamos de férias e está fixe, e estamos aqui a beber uns copos, e estamos na praia, e não, pá, o tempo é todo nosso. Mas amanhã voltamos para a rotina e, pá, e vai doer, vai custar, e não sei o quê. Portanto, há que aproveitar agora. Não é? Eu acho que quando alguém é positivo e pessimista, liga-se muito ao tenho que aproveitar agora porque isto vai acabar. Não é? Porque, achas que aproveitam mesmo agora ou depois ficam ou aí é mais o negativo? Pá, sim, eu acho que a pessoa, se realmente é positiva, ela consegue se focar naquilo que está bem agora. Ok. Só que é quase como, sabes, tu estás na praia, mas a veres a tempestade a aproximar-te. Certo. Então disse, pá, vamos aproveitar aqui o sol, um bocadinho de sol que temos, mas vem aí a tempestade, não é? E vai ser isso terrível. Pode ser uma atitude boa às vezes, não é? Nesse caso que estás a dizer, parece-me bastante sensato ter essa atitude, porque vês a tempestade chegar, chegaste o tempo, a previsão do tempo, confirma que a tempestade vai chegar e tens uma hora até ser mesmo preciso ir embora. Sim, eu acho que o principal problema desta combinação é que tu raramente vais fazer coisas que têm a ver com criar melhores resultados no futuro, não é? Que é, pá, para que é que eu hei de estudar se o futuro vai ser terrível? Sabes? Para que é que eu hei de fazer alguma coisa se no futuro isto vai ser tudo horrível? Para que é que eu hei de lutar pelas minhas causas políticas se no futuro o fascismo vai triunfar? Sabes? Então, quando tu não tens uma visão otimista, é muito fácil tu prescindires de fazer coisas no futuro, sabes? É como, por exemplo,
sei lá, na parentalidade, tu podes dizer, pá, estou a usufruir tanto da parentalidade agora, não sei, mas depois vai ser terrível. Na adolescência vai ser terrível, que eu já sei, não é? Dizem, pois são tempos terríveis. E alguém diz assim, olha, mas se calhar podias então começar a fazer alguma coisa para aumentares a probabilidade de teres uma boa relação com os teus filhos na adolescência. Não vale a pena, porque a adolescência é terrível. Então este pessimismo, ele desincentiva-te de fazer coisas que estão relacionadas com o futuro. Incentiva-te a fazer coisas para aproveitar agora, mas não a fazer alguma coisa em relação ao futuro, sabes? Pá, é como, sabes, aquelas pessoas, por exemplo, entram num novo relacionamento, pá, e estão a passar aquela fase da paixão, aquela fase da descoberta, é espetacular, mas elas já sabem que isto acaba e depois é terrível, porque já tiveram as experiências do passado. E dizem, porque não são boas nisto dos relacionamentos. E os relacionamentos são todos assim. Isto depois, ao fim de 6 meses ou 1 ano, a chama começa a extinguir-se e fica terrível e vamos acabar todos a sofrer imenso. Não é? Portanto, olha, é aproveitar agora. E, portanto, esta ideia do, mas deixa-me construir algo diferente, deixa-me criar novos recursos, deixa-me implementar projetos que demoram tempo. Não, isso não vale a pena. Pois. Portanto, eu acho que um dos problemas desta atitude é que tu não favoreces o futuro. Portanto, muitas vezes o futuro, de facto, não é tão bom como o presente, mas é porque tu também não cuidaste dele. Não é? Isto acaba... O positivo pessimista acaba... Aliás, como o negativo pessimista, este pessimismo em relação ao futuro, muitas vezes é uma profecia autoproclamada, não é? Que o facto de eu dizer que vai ser muito mau, então não vale a pena fazer nada para que seja diferente, porque já sei que não vai funcionar. Então acaba por ser mau, certo, porque eu também não fiz nada para que fosse diferente. Primeira vez que me falaste deste quadrado, deste modelo, desta forma de pensar, já foi há muitos anos numa palestra que deste. Sim, isto foi no Coliseu. No Coliseu, em 2011, que eu andava a trabalhar com isto. Quando te enrolaste num rolo de papel. Papel higiênico, sim. Até recentemente nos eventos do outro nível recuperamos esse momento, assim, foi uma lembrança. Mas eu lembro-me na altura, tu... Ainda falta aqui um quadrante. Não falamos tudo. Sim, ainda falta o positivo otimista. Pois é. Para muitas pessoas é o melhor. Muitas pessoas dizem, esse é que é fixe, que é está bom e vai ser melhor. Sim. Tu conheces pessoas assim, está bom e vai ser melhor. Sim. Só que o está bom e vai ser melhor tem um problema. Qual é? Deixa de ver muitas coisas, não é? Não perde... Não é assim, olha, isto está ótimo estar aqui nesta selva. Está ali um leão perigoso. Assim, mas ele vai embora. Ele depois vai embora. Isto no futuro vai ser super fixe. Então, o que interessa agora é usufruir, sabe? Sim. É muitas vezes isto conduz-nos àquele otimismo de... Mas esse também usufrui do momento, estavas a dizer. Ele usufrui. É aquele que a casa está a arder, não é? Ele tem 2 andares e o resto do chão está a arder. E a pessoa diz, olha, o resto do chão está a arder. E ele diz, sim, mas aqui no primeiro andar está ótimo. Está ótimo. Até vem assim um calorzinho agradável, agora até se está aqui bastante bem. E alguém diz, mas então e o futuro? Isto depois vai ser bom, isto depois vai correr bem. Portanto, muitas vezes quando tu és... É um bocadinho em negação. Eu acho que é como estás muito focada nas coisas positivas, isto inunda-te de emoções positivas. E como estás ligado a uma ideia de que o futuro vai ser espetacular, então não tens nenhum mobilizador, tu não tens nenhum desconforto que te faça agir. Também é propício assim a gaslighting. É propício a gaslighting. Até porque tu sabes que depois, no futuro, mesmo que o futuro não seja tão bom como tinha sido o presente, mesmo assim, quando tu chegares lá, porque como vais continuar a ser positiva e otimista, vais continuar a empurrar para a frente, a dizer assim, isto também não é assim tão mau, olha, temos isto e temos aquilo. Mas e depois no futuro vai ser melhor. Não são assim as pessoas mais felizes? Eu acho que elas podem ser felizes no sentido em que elas podem estar a gerar estados emocionais realmente agradáveis. Só que elas podem estar a criar condições para um dia se transformarem num negativo pessimista. Sabes? Elas podem estar a criar condições para um dia terem um choque brutal com a realidade. Porque, como elas são otimistas e pessimistas, são positivas e otimistas, portanto, está tudo bem e vai ficar ainda melhor. Mas as coisas vão se degradando. A relação vai se degradando, as finanças vão se degradando, não é? O círculo de amizades vai se degradando, mas elas não reparam nisso, porque elas só estão a reparar naquilo que está bem. Mas as coisas vão se degradando e há um momento em que elas podem já não há nada a que se agarrarem, sabes?
Também devem ser pessoas que têm alguma dificuldade na prática de empatia. Não é? Podem ser muito simpáticas, mas na prática a empatia de estar realmente, vão sempre querer motivar os outros e alegrar os outros e fazer com que se sintam Não é melhor. assim tão mau, até é Deixa bom, lá. vais ver. Aconteceu Esquece, por uma vai. boa razão, vais ver que no futuro vai ser espetacular. Nada Vai correr acontece por bem, acaso, vamos vai lá. correr bem, vai correr bem. No fim, corre São mestres de ressignificação. no fim bate sempre tudo certo. Se não está a bater certo agora é porque não é o fim, é porque ainda há coisas para acontecer. Sim, são mestres de ressignificação, porque é à custa desta ressignificação excessivamente positiva que conseguem viver esta positividade, este otimismo. Ok, então também terão tendência de mais da positividade tóxica. Sim, isto aqui, eu acho que estás naquele território da E positividade é tóxica. muito fuga de tudo o que dói. É fuga tudo o que dói, não é? Aquela fuga, não é? Utilizam muito aqueles eufemismos. Morrer é ir para um sítio melhor, não é? Então, as coisas elas têm sempre um significado bom e vão gerar um resultado positivo. Também uma forma de gerir a ansiedade. Sim, é uma forma de gerir a ansiedade, que é, em vez de eu ter medo que as coisas possam correr mal, eu simplesmente digo que elas vão correr bem, não é? Só que é uma forma... Eu acho que o grande problema desta psicologia é que, por um lado, podes criar condições para ter um choque brutal, que te vai levar não é? para a depressão, para veres ruir esta positividade e este otimismo num só momento, quando confrontas com o mundo não é nada como eu pensava. Mas há outro problema, é que tipicamente quando tu tens esta psicologia, tens estándares muito baixos. É? Imagina-te, por exemplo, a ser mãe com esta psicologia. Está sempre tudo bem. E no futuro vai ser espetacular. Não é? Tu vais ter muita dificuldade em implementar certo tipo de estratégias, porque nem há razão para essas estratégias de melhoria. Melhoria de quê? Se está bem e vai ser melhor, para que é preciso? Não é? É tipo, espera, isto depois vai bater tudo certo. Tu falavas, quando falavas disso antes, tinha tipo um nome para cada combinação. Sim, na altura foi uma brincadeira, mas era só lembrar que as pessoas que estão com este mindset de ser negativo e os nomes que eu usava não eram exatamente para este modelo, tinha mais a ver com a crença em ti e nos outros. Ok. Sim. E eu para este modelo acho que Não nunca... tinhas Não. nomes. Eu não cheguei a criar um nome, né? Porque isto bem... na literatura chama-se a este caminho da negatividade e otimismo, chama-se de double think, que é tu seres capaz, é quase tu seres capaz de manter em paralelo dois caminhos mentais. O caminho da negatividade, isto está mal, isto está mal, isto está mal. Só que em vez de ficares preso a isto, não é? Tu podes ser esta pessoa, que é só negativa. Sim, claro. Só pode... Isto está mal. E como é que achas que se resolve? Está mal. Mas achas que isto está mal. Não é? Mas tu podes ter o double think, tu tens um caminho paralelo, que é isto está mal, e logo a seguir diz isto pode estar melhor. Como? Olha, se experimentarmos fazer assim assado. Mas atenção que isto está mal. E podemos melhorar. Que é este pensamento paralelo é o que te vai levar a procurar a melhoria. Daqui que vêm, não é, as invenções, é daqui que vem a criatividade orientada, é daqui que vem a inovação. Estou aqui a pensar também que esta atitude é o que cria mais regulação emocional. Não é? Porque não nega a experiência atual, porque às vezes, não é? Do exemplo aqui da positividade e dessa positividade tóxica, muitas vezes nega uma experiência real no momento que estamos a ter. Não é? Uma experiência emocional, acima de tudo, de que isto não está bem ou está mal. E o facto de eu reconhecer essa experiência, nomear isso, cria regulação, mesmo que seja algo negativo. Não é? Cria regulação e cria segurança. Aquilo que eu estou a sentir faz sentido, cria regulação. E depois o sentido do otimismo e da esperança também me ajuda a criar regulação precisamente por causa do elemento esperança de algo diferente. Não é? Portanto, ligando aqui, não é, a outros temas que costumamos falar, parece-me que esta combinação negativa-otimista é que oferece mais
mais segurança e mais regulação emocional. Sabes que eu comecei aqui a nossa conversa fazendo-te as perguntas. Sentes-te mais positiva e negativa ou mais otimista e pessimista? E quando eu, há uns anos, comecei a trabalhar com estes temas, eu tinha uma preferência clara por uma destas combinações, que é esta, do negativo e do otimista. Porque, não é, vindo eu da área do coaching, não é? O coaching é muito identificar aquilo que neste momento está mal, e identificar um objetivo, que é como quem diz algo que é uma melhoria em relação àquilo que está a acontecer, e depois criar estratégias para chegar lá, ou seja, alimentando aqui o otimismo de que é possível chegar lá. Só que eu hoje em dia acho que tenho uma visão ligeiramente diferente em relação a isto. Porque eu acho que todos estes quadrantes têm... O seu lugar. Todos têm o seu lugar, porque eu acho que às vezes na nossa vida há mesmo lugar para ser positivo e otimista. Claro. Há mesmo lugar para... Não é sempre, se tu vives sempre assim, estás lixada. Sim, mas aqui no exemplo eu estava a dizer também, se a experiência pessoal é muito fortemente negativa e eu estiver sempre a puxar pelo positivo, isso vai-me desregular. Sei, mas não achas que também há lugar para às vezes seres só positivo e otimista? Sim, claro. Para dizeres assim, opá, está tudo bem, vai ser tudo espetacular, tipo, isso também me permite relaxar um pouco o meu sistema nervoso, porque eu sei que eu não preciso, eu não estou a desligar os meus alarmes, eu estou a colocá-los em stand-by. Mas aqui estás a entrevistar, a separar a positividade tóxica da positividade. Acho que temos de fazer essa separação. Sim, sim, claro. Mas o que eu queria aqui era porque criar espaço também para ser positivo e otimista. Sim, eu estou para a dizer, perceber. eu, por exemplo, na minha vida, eu sei que isto às vezes até te frustra um pouco, mas a mim, às vezes é muito importante dizer, opá, durante 2 ou 3 dias está tudo bem, não há nada para resolver em casa, não há problema nenhum com os eletrodomésticos, não é preciso mudar nada em casa, não é preciso fazer nada com os miúdos, não é preciso ir ver se eles precisam, se têm o calçado e a roupa, está tudo bem e vai ser espetacular. Porque isso às vezes eu te ouvir a falar disso eu fico nervosa. Eu sei que ficas nervosa, só que aqui a minha... Ou seja, eu estou a falar, quando eu estou a dizer mais regulação, estou a falar só de mim. Sim, porque isto às vezes é o que me permite também ficar regulado, que é, eu não estou a desligar e a dizer, eu não estou realmente a dizer isto está bem para todo sempre. Quer dizer, isto está bem agora. E depois na segunda-feira, eu acho que às vezes é isso. Algumas pessoas, por exemplo, usufruem imenso do tempo de férias. E por isso é que adoram a ideia de, daqui a 3 meses já nem consigo esperar, daqui a 3 meses vou de férias. Porque elas, quando chegam às férias, conseguem fazer isto. E elas descansam o sistema nervoso. Que está tudo bem, está tudo fixe, não é? Porque elas sabem que vão para férias e não se vão chatear porque o hotel não é exatamente como estava não sei o quê. Não se vão chatear porque não havia tanta oferta vegetariana no buffet. Que me dizem, está tudo bem, não é? Eu sei que isto te irrita. Não, mas isso agora, quando estás a falar de férias, a minha reação é diferente. Mas eu sei que isso te irrita, porque, em casa... porque eu às vezes entro neste registro de está tudo incrível e vai ser espetacular. E eu quero ficar ali. Eu não estou a dizer que vou ficar ali para sempre, até tu sabes que eu não fico. Mas eu preciso de um bocadinho desse tempo para depois poder entrar outra vez na negatividade. Espera aí, o que é que está aqui mal e precisa ser resolvido? Mas sabes o que acontece comigo quando tu fazes isso? Então eu salto de negativo otimista para negativo pessimista. Exatamente, sim. Mas também há lugar, eu acho que também às vezes há lugar para ser negativo e pessimista, para não Sim, mas quando isso acontece no mesmo tempo... Sim, ok, claro. Mas não achas também há um lugar às vezes para isso? Para às vezes tu deixares dentro de ti cair tudo. Tipo, isto está horrível, vai ser terrível. Claro que te cria um estado assim depressivo. Mas às vezes também não há um ganho em ir para aí. Sim, eu mesmo que Kelly estava a dizer há bocado, de reconhecer que essa parte de mim também existe, não é? Certo. E também às vezes não... é estar presa nisso. E às vezes também não há um ganho em dizer, eu acho que no futuro isto vai ser tudo terrível, por isso vou só aproveitar agora. Claro que sim. Claro. Imagina se tiveres com uma doença ou... Sim. Eu consigo, há muitas situações, ou lá está, os exemplos que tu disseste, quando a tempestade está a chegar e queres aproveitar o máximo. Por isso, enquanto que no início acho que estava muito focado nesta ideia de o que é mesmo relevante é tu seres negativo e otimista e estás constantemente no processo de melhoria contínua, que é o que é que pode ser melhorado e
como é que eu posso implementar a melhoria. Só que eu acho que esse é um modus operandi muito importante para nós termos nas nossas vidas, mas não sempre. Certo. Né? E às vezes há criar espaço também para os outros, né? Pá, e se eu pensar, não é, na altura em que eu comecei a falar sobre este sistema, eu acho que naturalmente eu ia influenciando muitas pessoas no sentido de vai para aqui, vai para o negativo otimista. Vai para o negativo otimista, que é, não é? Porque este é o processo de coaching mais cru, não é? Mais o que é que está mal, e pode ser melhorado, então para onde é que eu quero ir e agora como é que eu implemento a melhoria. Só que acho que quando ganhamos um bocadinho mais de sensibilidade e também começamos a pensar que, mas esperem, estas formas de organização mental, elas talvez não seja por acaso que elas continuam a estar à nossa disposição e são e prevalecem tanto Sim, como nesta fase de evolução da espécie. espécie. Há momentos em que outra combinação efetivamente te oferece mais regulação. E portanto eu neste momento sou assim mais... eu acho que até por causa do tipo de inputs que eu recebi quando trabalhava no mundo corporate, que era muito de ser pessimista é horrível, tipo é acabar... Pessimistas é para despedi-los, não é? Tu não vais ter pessoas pessimistas na tua equipa, não é? Pessoas negativas, que depois andam-te a dizer tudo o que está mal e não sei o quê. Só se for, ok, o negativo otimista, ok, o gajo repara e vai logo fazer, ok, com isso ainda consigo aguentar, não é? Mas até havia uma certa vontade de trazer os positivos otimistas, aquela malta positiva, não, isto está bem, vai ser espetacular. Só que depois vai-se percebendo o que é que acontece ao longo do tempo, que é muitas vezes acabam por não resolver os problemas. Então, em empresas um pouco mais maduras, acho que se começa realmente a dar uma preferência a estes negativos otimistas, que estão a reparar com calma, sem exagero, mas ok, isto não está bem, não é? Que olham e dizem 0 a 100, quanto é que estou? 95, ótimo, fantástico, 95 é espetacular. E dá para melhorar, não é? Como é que eu acredito que podemos chegar ao 100. Então, isto começa a ser, acho que ficou também muito incorporado em mim que esta era a forma de se viver a vida, não é? Que é uma forma de melhoria contínua. Só que acho que depois, ao longo do tempo, com a minha experiência, como pai, como companheiro, acho que isto começou a não fazer sentido estar presente o tempo todo. Certo. É? Já viste, por exemplo, como é que seria o nosso podcast se nós estivéssemos há 400 e não sei quantos episódios só focados em o que é que está mal? O que é que está mal? O que é que podemos melhorar? O que é que está mal? O que é que podemos melhorar? O que é que está mal? O que é que podemos melhorar? Não é? Provavelmente o podcast já seria uma coisa muito diferente daquela que é hoje, não é? Mas esta obsessão, às vezes, até nos levaria a procurar problemas em sítios onde eles não existem, não é? Porque o negativo otimista também encontra problemas que não existem. Sim, porque confere. Confere-me. Confere. Não é? Porque a pergunta dele é muitas vezes o que é que está mal. Portanto, se começa a pergunta, esse é o filtro, ele vai encontrar. Não, nem é preciso perguntar, vai-se encontrar logo, sem qualquer pergunta. Sim, não, mas esta é a pergunta que ele está a fazer internamente, não é? O que é que pode estar aqui de errado? Então ele vai encontrando e às vezes até vai mexer em coisas que na realidade não estão mal. Só que esse é o filtro, não é? O que é que pode ser melhorado? Isto às vezes é... Mas o positivo, o otimista, também às vezes está só, they settle. Então, sim, lá está, não tem standards. Não é? Que é, está bom, está bom, não é? Vai ver... Funciona. Sim, e muitas vezes o positivo, o otimista até faz aquela cena de fazer comparação com coisas terríveis. Que é por comparação com uma coisa terrível, agora está muito bom. Daí eu estou a dizer que não é uma... tenho dificuldade mais com a empatia às vezes, não é? Certo. Pelo menos... Sim. Olha, tive... Bati com o carro, mas podias ter magoado. Magoei-me, mas podias ter magoado mais. Não é o mestre da ressignificação. Sim, é o mestre da ressignificação. Sim. Bom, qual é a conclusão que tu tiras aqui da nossa conversa? A conclusão agora que tiro é que há um lugar para todas essas combinações. E que às vezes vão chocar em relacionamentos, mas podemos falar sobre isso. Sim, podemos sempre falar sobre isso. Bom. É. Então, olha, aqui um pedido para quem nos esteve a ouvir. Façam um screenshot, coloquem nas redes sociais e taguem-nos e escrevam lá o que é que vocês sentem que são. Não é? Qual é a vossa combinação entre estas 4? Não é? Tu não revelaste o que tu achas que é a tua principal combinação?
A minha principal combinação é positiva otimista. Eu tendo a reparar naquilo que está bem e tendo a ser otimista. Também tens muito do negativo otimista também, mas sim, eu o teu default seria mais tendo positivo. a ser, isso, é para aí que eu quero ir. É para aí que eu quero ir. O que, claro que, por exemplo, torna-se Acho que estás mais na vida profissional, estás mais negativo ou otimista. Certo. E pessoal, estás positivo otimista. Certo, mas isto dá para perceber, por exemplo, alguns desafios que nós temos em casa, porque como tu tendes a ser mais negativa, no sentido de reparar em coisas que podem ser melhoradas, e eu tendo a ser mais positivo, tendo a reparar naquilo que está bem, não é? E então isto claro que traz desafios que as pessoas podem antever, tal como quando a combinação, o que afasta as pessoas é o pessimista versus otimista, não é? Claro que isto também dá para perceber que isto traz aqui uns desafios. Não, nesse aspecto nós tendemos os dois a ser mais otimistas e a acreditar que as coisas vão correr bem, porque embora tu tenhas os tais acessos de ansiedade, que é mais uma ligação àquilo que pode correr mal, eu acho que não ficas aí muito tempo, não é? Porque a tua ansiedade é uma ansiedade prática, não é de ficar agora, isto vai correr mal, é como isto pode correr mal, o que é que eu posso fazer agora? Não é? Então tendes a tentar resolver um bocadinho, que é no fundo tu és otimista, tu acreditas que se te preparares vais poder antecipar e resolver o problema. Isso, pronto, acho que funciona bem. Mas podem partilhar connosco como é que são as vossas combinações e se este desafio, se esta matriz, no fundo, que nós estávamos aqui a propor, se ela faz algum sentido aí desse lado. Boa. Obrigada, Pedro. Sim. Sinto muito positivo e otimista em relação a este podcast, em relação a este nosso projeto, porque tendo a reparar mais naquilo que está bem, né, e nas coisas fixas do nosso podcast, e imagino que ainda vai ser melhor no futuro. Sim. Ainda faltam muitos episódios. Sim, e estou muito positivo e otimista em relação ao Life Training Day. Ao Life Training Day no dia 7 de junho. Portanto, juntem-se a nós. Toda a informação em lifetraining.pt e vemo-nos lá. Sim, ou nas nossas redes sociais, é fácil encontrar. Se precisarem de ajuda ou tiverem alguma questão, é só enviarem uma mensagem para nós. Certíssimo. Vemo-nos dia 7 de junho ao vivo e assim virtualmente no próximo episódio. É isso mesmo. Obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.